Boa tarde, quarto ano. Tudo bem? Na nossa aula de artes de hoje, nós vamos falar sobre os elementos do teatro em diferentes linguagens da arte. Eles também estão presentes nas outras linguagens da arte que nós já estudamos e aquelas que a gente ainda vai estudar, certo? Começando, por exemplo, pela dança. A dança, ela utiliza ela utiliza os 4 elementos do teatro na sua composição: figurino, cenário, iluminação e maquiagem. Porém, isso é utilizado de forma um pouco diferente, né? Então, os elementos são semelhantes, tá? A diferença é o seguinte: o cenógrafo, ele vai trabalhar com o espaço livre do palco. Ele não precisa se preocupar em colocar objetos no palco. Ele não precisa se preocupar em fazer caracterização no palco, porque o palco tem que estar livre para o bailarino, né? Então, o cenógrafo na dança, ele trabalha mais com o plano de fundo. Se vai ser uma projeção, se vai ser alguma tela pintada, né? Se vai ser simplesmente um pano colorido, tá? Aí, no caso da dança, cenógrafo e iluminador, né? Cenógrafo e iluminação conversam diretamente, porque muitas vezes está no papel do iluminador fazer o cenário. Porque se está ali numa tela em branco, né? Às vezes a cor que vai jogar ali no palco é que vai fazer o cenário da dança, certo? Sempre que precisa ter objeto em palco, não é o cenógrafo que coloca, no caso da dança, é o próprio bailarino, porque ele que sabe aonde que tem que estar esse objeto, em que momento que ele vai usar, tá certo? Então isso quem toma conta, se vai ter objeto e qual objeto vai ter, quem toma conta é o próprio bailarino, certo? Bom, o figurino é uma roupa adaptada. Então, o figurino vai ser aquele em que permite que o bailarino faça a sua dança, tá? Então, pode ser que seja algo mais apertado, uma roupa mais apertada, se o princípio da dança for essa. Pode ser que precise de uma roupa mais larga, uma roupa rasgada, uma roupa com uma fenda, roupa mais brilhante, roupa menos brilhante, tá certo? E ajustado ao corpo do bailarino, porque assim, uma coisa é certa, né? O figurino até pode ser bem variado dentro da dança, dependendo do estilo da dança. Mas a pior coisa que pode acontecer na dança é o figurino do bailarino cair, porque isso pode aí causar problemas na execução da coreografia, né? Às vezes o bailarino pode acabar tropeçando nessa peça de roupa que caiu, ou acaba ali poluindo o espaço do palco. Se é uma dança em grupo, outro bailarino pode tropeçar ali naquele elemento. Então, o figurino ele tem que estar adaptado ao bailarino, tá certo? E, dentro de tudo isso, a maquiagem também acaba se adaptando ao que o figurino pede. Geralmente, a maquiagem na dança é algo bem básico, bem leve, só para poder reforçar o rosto do bailarino enquanto ele está no palco, tá? Geralmente não precisa de uma caracterização mais específica, tá certo? Bom, vamos falar agora sobre a música, né? Como que a música utiliza os elementos do teatro? Bom, é bem variável. Por exemplo, cenário, né? O cenário ali do show ou a roupa que o cantor vai vestir varia muito com o estilo de música dele. Então, se você for num show de rock, os artistas vão estar vestidos de certa forma. O cenário, a iluminação vai estar colocada ali conforme a música, conforme a batida da música e tudo mais. Agora, se você for num show de sertanejo, os cantores vão estar vestidos de outra forma, né? O cenário vai ser outro. Ultimamente, né, os grandes festivais de música têm feito cenários maravilhosos, né? Ali não tanto no palco, porque no palco precisa ficar os instrumentos, mas em volta do palco se faz ali um cenário todo, às vezes soltando fumaça, soltando fogos, soltando papelzinho picado no pessoal. Então tem vários recursos aí no cenário aí musical
para poder fazer o público interagir com o show, tá certo? Bom, a maquiagem do cantor, da banda, da cantora, também vai variar com o objetivo dele, né? Então nós temos, por exemplo, o grupo Teatro Mágico, que já é um show mais performático, então eles já entram mais fantasiados, mais maquiados, e ao mesmo tempo nós temos a banda Paralamas do Sucesso, que fazem um show bem simples, apenas entram lá para cantar suas músicas, não precisam estar com roupas especiais ou uma maquiagem mais especial, certo? Então, depende muito do estilo, depende muito do que o cantor quer passar e depende muito do público que vai assistir, ok? Bom, nas artes visuais, os elementos do teatro também entram, tá? Então, olha só. A função dos elementos do teatro, então, a função da iluminação, do cenário, do figurino e da maquiagem numa exposição de arte, né, vai variar, vai entrar em função da história que o artista quer contar, né? Se tiver alguma dança ali no meio da exposição, porque artistas plásticos podem utilizar a dança no meio da exposição deles. E até música. Pode ser que entre ali alguma música, alguma apresentação musical no meio da exposição artística. Então, toda a iluminação, todo o cenário vai variar de acordo com essas três funções aqui, tá? A função, então, de tudo isso, de todos esses... O objetivo aí de todos esses elementos nas artes visuais é criar imagens. Criar imagens para a pessoa que está lá visitando a exposição. Um artista plástico, um artista visual, eles não são limitados dentro de uma, vamos dizer assim, dentro de uma regra, tá? Quanto mais sem regra, melhor. Então, um artista visual, ele pode utilizar uma modelo e fazer a pintura ali nela, fazer a pintura na pessoa, tá? Por isso que entra aqui a questão da maquiagem, tá? Existem muitos artistas plásticos que pintam seus quadros em pessoas, ou colocam as pessoas inseridas em seus quadros, ou nos seus cenários. E aqui entra na parte do cenário também. Muitos artistas visuais utilizam aí as técnicas e utilizam detalhes do cenário para poder passar para as pessoas aquilo que ele quer com a sua obra, tá certo? Então, lembrando, o artista visual, ele não tem muita regra, ele não tem muitos limites. Ele tem o estilo dele, que vai entrar dentro de um dos estilos de arte. Só que dentro do estilo dele, ele é único. Ele vai ter uma identidade, que é o que a gente vai ver agora sobre dois artistas em especial, tá? O Hélio Oiticica, que é um brasileiro, e o Roy Lichtenstein, que é um norte-americano, tá? Começando então pelo Hélio. O Hélio Oiticica, um pouquinho difícil falar, ele tem aí as obras dele, né? Constroem uma relação entre corpo, roupa e obra de arte. Então, ele aproveita as pessoas, aproveita ali as pessoas que estão indo visitar a exposição e coloca elas ali inseridas em sua obra, tá? A ideia do Hélio é que as pessoas possam sentir a obra em sua totalidade, ou seja, para ele a pessoa tem que vestir a sua obra para poder sentir ela. Tá? E como chama esse estilo de figurino aí criado pelo Hélio? Chama-se parangolé, ok? O que é essa roupa aí, esse figurino especial? É uma experiência entre cor e espaço. Então, é uma roupa bem leve, que permite movimentos, tá? Dos mais variados para a pessoa, por isso que ela vai experimentar aí diferentes formas de espaço. E composta por tecidos grandes e leves, né? Com cores vivas e fortes, daí a experiência com cor, quando a pessoa entra nesse universo aí, né?
e apresenta. O que pode ter então nessa roupa? Fotos, frases ou estandartes. Tá bom? Então, qual é o objetivo do Hélio ao fazer tudo isso? O objetivo são que os espectadores, ou seja, as pessoas que foram assistir à exposição, deem vida à sua obra. A pessoa chega lá, vê, nossa, que legal, vou vestir. E aí a pessoa começa a viver uma experiência com aquela roupa, ela começa a sentir alguma coisa, ela começa a se expressar de alguma forma. Tá? Esse é o objetivo dele, essa é a obra de arte dele. Tá bom? Agora, o Roy Lichtenstein, ele é inspirado no pop art, que a gente estudou lá no comecinho do livro, né? Ele se inspirou aí em histórias em quadrinhos de 1960. Então, as figuras que ele cria, os desenhos que ele cria, são bem parecidos aí com as histórias em quadrinhos lá de 1960, tá bom? Ele utiliza a técnica do pontilhismo, que também é uma técnica bem conhecida por vocês, aquela dos pontinhos, tá? Qual é o objetivo dele ao utilizar essa técnica? O objetivo dele é uma obra criada à mão, só que quando a pessoa vê, dá a impressão que foi feito na impressora, que foi criada num computador e que alguém imprimiu aquilo, tá? Então, ele tem um trabalho extremamente delicado e minucioso, detalhista, para que a pessoa possa ter a impressão de que o quadro dele, né, foi impresso. Ele fez ali, jogou no computador e as pessoas imprimiram uma figura impressa, só que não, ele fez à mão, tá? E aí existem algumas exposições e alguns artistas que se inspiram na obra do Roy para poder fazer as suas. Por exemplo, na página 88, nós temos aí a exposição no Museu Moco, em Amsterdã. Além de suas criações originais expostas, foi realizada uma instalação inspirada em sua obra, conhecida como Quarto de Arles, de 1992. Ele é uma releitura da pintura do mesmo nome do artista holandês Vincent van Gogh. Então, tem um quadro muito famoso do Van Gogh, que é esse aqui, do Quarto, que foi produzido em 1888. Ele fez o quê? Ele fez uma releitura desta obra, só que com o estilo dele. Vocês percebam aí na página 86 o quanto ele usou o pontilhismo na obra dele aí, para poder fazer a releitura do Quarto de Arles, tá? Isso aqui foi pintado numa tela. E aí a instalação na exposição Museu Moco em Amsterdã é para que as pessoas possam ter a sensação de estar dentro de um quadro de Roy Lichtenstein. Observe a próxima página. Então, na página 87, a gente tem o quadro dele em 3D. E aí as pessoas podem entrar literalmente dentro do quadro. Olha aqui, ó, a menina até sentou na caminha aí, tá? Eu vou deixar no mapa mental algumas imagens, vou procurar outras imagens aí e deixar no mapa mental, tá? Existem também fantasias inspiradas nos quadros de Roy Lichtenstein. Muitas pessoas, quando têm a oportunidade de ir a uma festa ou a um evento que requer fantasia, utilizam como inspiração as obras únicas desse artista, cheia de pontinhos, linhas e cores marcantes. Vejam então que além do pontilhismo, vocês podem reparar aqui no quadro que ele fez, né? Da página 86, além do pontilhismo, ele também utiliza muitas linhas. E as cores são extremamente vibrantes, tá, pessoal? E as pessoas aproveitam isso e acabam transformando isso numa fantasia. Então, lá na página 87, nós temos uma maquiagem inspirada no estilo de Roy Lichtenstein, tá? A pessoa fez aí uma maquiagem toda cheia de pintinhas, toda inspirada na obra dele, tá bom? Bom, pessoal, daí o que acontece? Com isso, a gente encerra a unidade 4 de arte, ok? Na página 91, vocês têm o que eu aprendi, que é um resumo aí dos 4 elementos da arte, dos 4 elementos do teatro. Lembrando que, junto com este mapa mental, tem mais outros 2 mapas mentais de arte, que vai trabalhar aí com os 4 elementos do teatro. Ok? O que vai ser a tarefa de vocês? Eu vou mandar um formulário valendo como uma
nota, né, de avaliação aí, uma nota de tarefa de arte. Lembrando, é no mesmo estilo do formulário de ciências e de geografia, tá? Vocês vão ter uma semana para fazer esse formulário. Eu vou deixar ele aberto, de repente, se vocês quiserem mudar alguma resposta, quiserem responder de novo, tá? Eu vou fechar ele apenas na sexta-feira que vem. Como eu estou liberando ele hoje, vou fechar ele só no dia 17, tá bom? E aí, hoje, na nossa aulinha ao vivo, eu converso um pouco melhor sobre esse formulário com vocês, certo? Mas ele está aí bem parecido, o estilo é bem parecido com o que vocês já fizeram em Ciências e Geografia, que vocês terão que fazer também em português hoje. Tá certo, turminha? Então é isso. Beijos e um bom final de semana para todos.